meditar na palavra do Senhor. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor, amém? Você pode falar mais alto? Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor, amém? Amém, então tá bom. Hoje é um culto de Santa Ceia, né? Um culto especial, um culto onde nós temos o privilégio de nos assentarmos à mesa de Deus, à mesa do Senhor, e poder participar, poder relembrar do sacrifício dele. Então, nós já estamos relembrando já desde o começo do culto, com todas as canções, as músicas que foram cantadas aqui, falando sobre isso. Então, agora nós só vamos dar continuidade a isso, porque o culto é isso mesmo, ele começa e Deus ele vai guiando para onde Ele quer nos levar. Amém? E nessa noite eu quero trazer uma palavra para os irmãos, que é uma mensagem, na realidade, que eu já preguei aqui na igreja, já faz, na realidade, 3 anos que eu preguei essa mensagem. E aí eu acredito que essa mensagem seja muito para o dia de hoje. Acho que ela vai falar exatamente aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? O tema da mensagem de hoje é esse daqui. Sentar-se à mesa é um chamado da graça. Sentar-se à mesa é um chamado da graça. Sentar-se à mesa, ele é um tema muito importante para o cristianismo. Quando falamos em sentar-se à mesa, logo remetemos à nossa própria memória, nós lembramos à igreja primitiva. Então nós começamos a lembrar daquilo como a igreja primitiva vivia. Então lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, é descrito como que era a vida dos cristãos naquela época, como que eles viviam lá. Diz assim: eles tinham tudo em comum. Não precisa abrir a sua Bíblia, esse não é o texto principal, mas eles tinham tudo em comum, repartiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. De novo, eles tinham tudo em comum, repartiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Isso era o que simbolizava, o que significava o sentar-se à mesa naquela época. Então as pessoas realmente eles iam até a mesa, se sentavam uns com os outros e comiam. E nessa questão de comer, de se sentar à mesa e de ter um ou outro ali com eles repartiam o pão de casa em casa. Então nem sempre era na mesma casa, eles iam na casa um dos outros. Eles participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo mundo. Então era um culto, era um momento onde eles se sentavam e ali eles viviam, ali eles participavam do que é ser igreja. Ser igreja é exatamente isso, é ter comunhão uns com os outros. Amém? Ser igreja é isso, é ter comunhão uns com os outros, é eu me assentar e falar, é eu me assentar e olhar, é eu me assentar e louvar a Deus, é orar com o meu irmão, é compartilhar uma palavra, é compartilhar uma refeição. Isso é ser igreja. Tem um tempo atrás, algumas semanas, a Mila me mandou um vídeo no Instagram de um rapaz, um casal jovem, onde eles moram nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, e lá a igreja é a igreja no lar mesmo. Então ele conta como que é aquela igreja. Então ele sai de casa de manhã cedo, vai na casa do irmão, daí lá na casa do irmão eles louvaram como nós louvamos aqui, e aí depois eles tiveram um momento de oração, e aí depois eles foram para a parte da meditação da palavra, e no final eles fizeram o quê? Almoçaram. Era domingo de manhã, ali por volta da hora do almoço, cada um trouxe um pouco lá de comida, todo mundo sentou e comeu, teve aquele momento de comunhão, levantaram e foram embora. Isso é ser igreja. Ser igreja vai muito mais do que simplesmente ficar aqui dentro dessas 4 paredes. É eu me relacionar com vocês, é vocês se relacionarem comigo, é nós trocarmos intimidade, é nós termos comunhão, é eu partir o pão, é eu dividir o pão com vocês e vocês comigo. E nesse sentido, a mesa ela implica um senso de pertencimento e intimidade. Nesse sentido, a mesa, ela traz esse senso de pertencimento e intimidade. Quando estamos sentados à mesa dentro da casa do Senhor,
podemos entender que somos parte da família de Deus. Então a igreja, a comunidade cristã nele, não é a família de Deus, mas é uma parte da família de Deus. Tem tantas partes dessa família espalhadas pelo mundo todo, que hoje estão se reunindo, ou já se reuniram, para poder louvar e engrandecer o nome dele. Então nós somos uma parte dessa grande família de Deus, unidos pelo vínculo da fé. Essa unidade, ela é baseada no amor e no propósito compartilhados de seguir a Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos. A união que nós temos é pela fé em Jesus Cristo, e essa fé nos faz amar uns aos outros, e nisso nós compartilhamos o que é viver igreja, o que é servir a Deus. Isso é ser igreja, isso é sentar-se à mesa, isso é compartilhar um com os outros. Quantos estão entendendo até aí, amém? E nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre as coisas que acontecem conosco quando estamos sentados à mesa. Algumas coisas acontecem quando nós nos assentamos à mesa e começamos a compartilhar, começamos a comer, começamos a orar, começamos a louvar a Deus, começamos a contar com a simpatia dos outros. Algumas coisas acontecem. Sentados à mesa, eu posso ver que mesmo que eu não tenha uma família tradicional, e aí a família tradicional que eu posso dizer é quando tem um pai e a mãe juntos, e aí criam seus filhos, mas às vezes, por qualquer motivo que seja, a mãe cria sozinho sem o pai, ou o pai cria sozinho sem a mãe, ou sem os pais, você foi criado pelos avós, pelos tios, e por aí vai. Quando nós não temos essa família tradicional, mesmo assim, quando eu me sento à mesa do Senhor, quando estamos sentados à mesa do Senhor, somos todos famílias de Deus. Vocês são meus irmãos, porque nós temos o mesmo Pai, amém? Eu e você, nós somos irmãos porque nós temos o mesmo Pai. E isso é interessante porque a gente chega aqui na igreja, às vezes a gente nunca viu aquela outra pessoa, e eu falo: ô irmão, a paz do Senhor, tudo bem, como você está? Às vezes eu nem sei o nome do irmão, você nem sabe o nome do irmão, mas mesmo assim você trata ele como irmão, porque nós temos o mesmo Pai. Isso é senso de pertencimento e identidade. Eu faço parte desse corpo. Eu não sou alguém fora dele, mas eu sou alguém que faço parte. Eu sou importante. Eu preciso estar aqui. E quando nos sentamos à mesa e repartimos o pão, nos colocamos todos em pé de igualdade. Então, dentro da igreja, não existe quem é maior e quem é menor. Todos na igreja nós somos iguais. Diante de Deus nós somos todos iguais. Então não há o filho preferido, não há a filha preferida, não há nada disso. Diante de Deus, Deus nos ama igual a todos os outros. E por isso, todos nós carecemos do seu amor, da misericórdia, do perdão, cura, vida e graça. Todas essas coisas e tantas outras coisas estão disponíveis na mesa do Senhor. E agora eu quero começar a falar realmente da mesa. Todas essas coisas, cura, perdão, libertação, amor, misericórdia, graça, tudo isso está disponível à mesa do Senhor. Quando o Senhor nos chama para poder nos assentar e viver esse tempo de comunhão, tudo isso está disponível para nós na mesa. Então, se hoje você precisa de alguma coisa, aproveita essa oportunidade. Estamos todos sentados à mesa do Senhor, amém? Hoje é um culto de Santa Ceia, todos nós estamos sentados à mesa do Senhor. E daqui a pouco, o banquete será servido, e você será convidado para participar. O banquete estará posto, a mesa estará posta, é só você pegar o seu lugar, sentar e participar. É só você entender que a mesa não é lugar de exclusão, é lugar de inclusão. É o lugar onde Deus aceita você do jeito que você está. Você precisa se arrepender dos seus pecados, e aí você se assenta àquela mesa e participa do amor de Deus. Amém? Todos estão entendendo? Se na mesa do Senhor é servido tantas coisas, e nós temos o privilégio de participarmos deste banquete, o que nos levaria a não aceitar o banquete? O que leva alguém, sabendo disso tudo que a mesa oferece, o que leva alguém a não querer participar desse banquete? O que leva a pessoa a não querer comer daquilo que Jesus colocou à mesa? O que leva a pessoa a não querer
participar dessa comunhão. O que leva uma pessoa a fazer isso? Na mesa do Senhor, nunca falta amor, nunca falta perdão, nunca falta cura, nunca falta um toque, nunca falta misericórdia, nunca falta graça, nunca falta paternidade, nunca falta comunhão, nunca falta ensinamento e também nunca falta repreensão. Nunca falta. Quando a gente começa a pensar sobre a mesa e Jesus, ele é a pessoa que gostava de se sentar e gostava de comer com os outros. Ele era conhecido por isso, né? De ser comilão e beberrão. As pessoas falavam isso de Jesus. Então, quando a gente começa a rever os textos, os evangelhos, a gente percebe, por exemplo, na última ceia, onde Jesus ele se senta com os seus discípulos, e nessa mesa, e nesse lugar onde eles estão ali comendo, Jesus ele mostra, ele fala que alguém iria trair, e depois ele também fala que o próprio Pedro vai negá-lo 3 vezes. E também a repreensão, porque Pedro fala, não, eu não vou fazer isso, Senhor. Ele falou assim, você vai sim, sai para lá, Satanás, aí ele fala. Então há repreensão na mesa. A mesa tem tudo isso posto para nós. Basta com que eu possa me servir. A mesa já está lá colocada. Se senta e come. Não vai pagar nada. Já está tudo pago. Jesus já pagou. Jesus já morreu por nós. Amém? Você vai comer de graça. Senta aí e come. Participa. Na mesa do Senhor é servido o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 6 é dito sobre isso, que o Senhor é o pão vivo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É dito também, e na mesa também tem, que há aquela água viva, que quando a gente toma, nunca mais nós teremos sede. Mas o que pode nos levar a não participar desse banquete? O que pode levar com que eu e você digamos não vou participar. Não quero. Eu acho melhor não. O que nos leva a chegar a esse ponto? Então eu quero que você abra sua Bíblia aí em Lucas. Lucas capítulo 14. Que a gente vai ler um texto. O texto é um pouco grande, mas eu preciso que vocês possam ir prestando atenção para que a gente possa ir aprendendo tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém? Lucas capítulo 14, a partir do versículo 1. Diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Preste atenção que tudo isso está acontecendo à mesa. Jesus foi convidado por alguém, por um fariseu,
E tudo isso aconteceu. Alguém foi curado, Jesus começou a contar parábolas, e aí começaram as conversas. Versículo 16, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Esse texto aqui, essa história é muito interessante, é legal, porque acontece várias coisas dentro desse jantar. Várias coisas. Como eu disse, Jesus foi convidado por um fariseu num sábado para poder jantar. E Jesus foi. Só que não era só Jesus que era o convidado, tinha outras pessoas lá. Tanto é que tinha um homem que estava doente, inchado, que a minha versão diz aqui. Ele estava doente, estava lá. E Jesus olha para aquele homem e resolve curar aquele homem. E ali começa todo o bafafá, todo o problema. Porque era um sábado. No sábado não se pode curar ninguém. E aí Jesus ele fala assim: mas se o seu filho ou o seu boi cair num buraco num sábado, você não vai lá e vai resgatar? Então, por que eu não posso curar alguém? E aí eles ficaram quietos, porque eles não tinham como responder. Eles não tinham como dar essa resposta para ele. Mas é interessante que aquelas pessoas que estavam ao redor na mesa, todos estavam, o texto diz o quê? No versículo 1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. As pessoas que estavam sentadas à mesa estavam olhando para Jesus, estavam observando. Por quê? Porque Jesus ele era um homem famoso. Nesse período, Jesus já era famoso, multidões seguiam Jesus, todo mundo queria saber o que Jesus tinha para dizer, o que Jesus iria fazer, como iria fazer, o que Jesus vai fazer, o que Jesus vai falar. Então as pessoas queriam. Então quando ele estava sentado à mesa, aquelas pessoas estavam ao redor, aquelas pessoas estavam olhando atentamente para ver o que Jesus iria fazer. Para nos assentarmos à mesa com Cristo, nós devemos, em alguns momentos da nossa vida, abrir a nossa casa e chamar para que Jesus possa entrar, sentar e comer conosco. Isso é importante. Nós precisamos ter esse momento de comunhão com o Senhor. Abrir a nossa casa, e a casa, quando eu digo aqui, é o nosso coração. Amém? Nós precisamos abrir o nosso coração para que Jesus possa entrar e cear conosco, para que Jesus possa comer conosco, para que a gente possa ter comunhão com Ele, e deixar com que Ele possa fazer o que precisa ser feito dentro da nossa casa. Ele precisa arrumar algumas coisas, Ele precisa ajeitar algumas coisas que estão nos lugares errados, ou que nem deveriam estar lá. Jesus ele entra e Ele começa a mexer em algumas coisas, como Ele fez dentro da casa desse fariseu. Mas olhando para uma outra história, para um outro fariseu que convidou também Jesus para poder jantar, para poder comer lá. Jesus foi convidado, e aí Jesus estava lá sentado, comendo, e daqui a pouco entra uma mulher que não foi convidada. Essa mulher, ela chega, entra, se ajoelha aos pés de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus, e chorando, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e depois começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos. E ali ela fica beijando os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, e é aquele momento todo. Aquela mulher, ela precisava ouvir de Jesus que Ele a perdoava e que Ele a amava. Aquela mulher, e Jesus ele explica para o fariseu, porque o fariseu fica olhando para aquela situação e fala: olha, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixava essa mulher encostar nele. Mas aí Jesus, ele sabendo de tudo, sabia o que se passava no coração daquelas pessoas,
Jesus, ele fala assim, ele conta uma história, e aí no final ele fala: aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele que muito foi perdoado, muito ele ama. E essa mulher aqui, ela foi muito perdoada, por isso que ela muito ama, ela está demonstrando muito amor por mim. E aí se passa ali aquela história. Um outro tempo, em um outro momento, Zaqueu, todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu, ele estava ali e viu e sabia que Jesus estava passando. Ele era um cobrador de impostos, publicano, e aí ele viu que Jesus iria passar. Ele pega e sobe numa árvore para poder ver Jesus. A hora que Jesus passa ali perto dele, Jesus para, olha e fala para ele: desce daí porque eu tenho que ir na sua casa de novo. Jesus, ele se convida para ir na casa de Zaqueu. Zaqueu com certeza abre a casa, faz aquele banquete, e ali começa a comer com Jesus. E nessa mesa nós não sabemos o que Jesus falou, nós não sabemos o conteúdo da conversa, mas algo realmente aconteceu, porque aquele homem mudou por completo. Ele quis mudar, ele transformou, ele quis consertar as coisas que ele havia feito. E ele diz: se eu roubei alguém, se eu cobrei a mais do que devia, eu vou devolver 4 vezes mais. Então eu vou fazer tudo, vou consertar aquilo que eu errei. Num simples jantar, num dia qualquer, Jesus, ele estava lá com esse homem, e esse homem foi transformado. E também tem essa história que nós acabamos de ler. Esse outro fariseu chama Jesus para poder comer. E lá, num sábado, tinha um homem que estava doente, inchado. E Jesus vai e cura aquele homem. Aquele homem precisava dessa cura. E não importava se era no sábado ou não, ele precisava ser curado, e Jesus estava lá para isso. Na casa de um fariseu que não aceitava, que a lei não permitia que se fizesse esse tipo de coisa no sábado. E isso foi feito. Dentro das nossas casas, na mesa que eu e você nós preparamos para Jesus, para que ele possa se assentar, e ali nós tenhamos um tempo especial com Jesus, tenha em mente que ele vai mexer em algumas coisas que precisam ser mexidas. Amém? Tenha em mente que Jesus, ele vai mexer em algumas coisas. Ele precisa. Assim como ele fez com aquele primeiro fariseu que eu contei, que a mulher entrou que não era convidada, aquele fariseu, ele precisava entender o que é o amor de Deus. Que o amor de Deus não está relacionado somente àquilo que eu posso oferecer para Ele, mas por aquilo que eu demonstro, por tanta gratidão que eu tenho por tudo aquilo que Ele fez. Aquele fariseu precisava entender aquilo. Zaqueu, ele precisava entender que tudo aquilo que ele fez estava errado. Ele precisou com que Jesus pudesse ir até a casa dele, se sentar com ele, para ele poder entender que ele provavelmente era um ladrão, que ele estava roubando, que ele estava cobrando o que não devia, que ele estava prejudicando as pessoas. Ele precisou com que Jesus pudesse se sentar na mesa e pudesse mostrar a verdade para ele de quem ele realmente era. E esse fariseu da história que nós estamos lendo, ele também precisava ter esse encontro com Jesus, para mostrar que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Amém? Amém, irmãos? Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele mesmo já tinha dito isso em várias outras oportunidades, que ele é o Senhor do sábado. Então ele pode sim curar, ele pode sim salvar, ele pode sim fazer o que for preciso no sábado, no domingo, na segunda, não importa o dia, porque não existe dia para que a salvação chegue na nossa casa. Amém? A salvação está disponível, basta com que você possa acessá-la. Ele vai tirar algumas coisas que não devem estar na sua casa. Isso pode ser que doa. No fariseu, da mulher que não foi convidada, com certeza aquilo pode ter machucado o ego daquele homem, porque ele se achava o importante. Ele falou: nossa, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não tocaria. Mas porque eu sou bom demais, eu posso tocar em Jesus, mas essa mulher não presta não. Tocou no coração no ego daquele homem. Zaqueu também precisava disso, acordar, dar um start na cabeça dele e falar assim: nossa, preciso mudar. E esse outro fariseu da história que nós estamos lendo, a mesma coisa. Ele precisava entender que Jesus está acima de todas essas coisas. Não existe nada que possa barrar o poder do Espírito, o poder de Jesus. E conosco é a mesma coisa. Pode ser que doa, pode ser que incomode,
Mas é tão bom saber que quando abrimos as portas das nossas casas para Jesus, Ele nos convida para se assentar à mesa da casa dele. Quando nós abrimos a nossa casa para Jesus, Ele nos convida para ir à casa dele. E sabe quando é que nós estaremos na casa dele? Nas bodas do Cordeiro. Amém? Quando Jesus voltar para nos buscar, nós estaremos com Ele, na casa que Ele foi preparar, para que a gente possa nos assentar e participar do grande banquete celestial que Ele tem preparado para mim e para você. Mas para isso eu preciso primeiro abrir o meu coração. Eu preciso abrir a minha vida, deixar com que Jesus faça as coisas que são necessárias, mexer naquilo que é necessário, mudar de lugar aquilo que é necessário, para que eu possa ter a certeza de que um dia eu estarei com Ele, sentado também em uma mesa celestial, num banquete celestial, no casamento de todos os tempos, onde é Cristo e a igreja se casarão, e nós estaremos lá, participando desse banquete, participando desse momento especial. Mas começa primeiro que a gente possa abrir os nossos corações. E aí a gente ouve aquilo que eu falei no domingo passado: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel, nós ouviremos isso do Senhor. Servo bom e fiel, vem para cá, senta, entra, come aí, fica à vontade, a casa é sua. Mas com tudo isso em mente, vamos ver o que pode nos levar a não participar dessa mesa que produz em nós mudança. Com tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, o que ainda pode nos atrapalhar, o que ainda pode nos barrar, o que ainda pode nos segurar para que a gente não pegue o nosso lugar e sente logo nessa mesa. A primeira coisa são desculpas. Acompanhe aí comigo o capítulo 14, a partir do versículo 15. Diz assim: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso eu não posso ir. São desculpas. Desculpas que damos, desculpas que falamos, que possa esconder algumas coisas que a gente tem, que a gente quer esconder. E muitas das vezes nós somos convidados para essa mesa de mudança e salvação, e estamos olhando atentamente para Jesus, como todas aquelas pessoas que estavam à mesa com Ele. Mas no momento em que Jesus começa a falar, no momento que Jesus começa a tocar, no momento que Jesus começa a cutucar, no momento que Jesus começa a incomodar, no momento que Jesus começa a fazer a obra dele, nós começamos a dar desculpas. E o texto aqui dá a entender que aquelas pessoas que foram convidadas já tinham sido convidadas antes. Eles já sabiam que haveria uma festa, já sabiam que haveria um banquete. E aí esse homem, ele pega e manda com que os seus servos vá até essas pessoas para poder lembrar: ó, já está tudo pronto, então é só vir. E aí começam as desculpas, e as desculpas são: acabei de comprar uma propriedade, acabei de comprar um boi, acabei de me casar. E aí você pode pensar em qualquer tipo de desculpa que eu e você, nós damos ao Senhor para que o Senhor não mexa na nossa vida, para que o Senhor não comece a mexer nas coisas que nós não queremos que Ele mexa. Desculpas e desculpas e desculpas que criamos para nos esconder atrás de nossos pecados. Não queremos uma verdadeira mudança. Isso dá muito trabalho. É melhor ficar do jeito que eu sou. Imagina Zaqueu: poxa, eu vou ter que dar 4 vezes mais. Se eu roubei alguém, eu vou ter que dar 4 vezes mais. Nossa, é dinheiro demais. Não, peraí, deixa quieto esse negócio. Jesus vai embora mesmo, ele não vai saber e eu não vou fazer nada. Pronto, acabou, vai dar muito trabalho, muito gasto, não tem como.
Imagina? Imagina essa situação? Desculpas que nós damos a Deus. E na casa e na mesa do Senhor é o lugar de arrependimento. Amém? E arrependimento, ele traz mudanças. Todo arrependimento, ele gera mudança. Não existe um arrependimento sem mudança. Não existe um arrependimento, eu me arrependi, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu me arrependi, mas eu me arrependi. Todo arrependimento, ele gera mudanças em nossos corações. E na mesa do Senhor não há espaço para desculpas. Eu citei no começo da mensagem várias coisas que estão colocados, postos à mesa. E nenhuma delas eu disse desculpas. Porque na mesa do Senhor não tem lugar para isso. Não tem lugar para, depois eu vejo. Hoje na IBD a gente estava falando, e a gente falou de algumas desculpas também, que às vezes nós damos ao Senhor para não segui-lo, para não seguir Jesus. Então, na Bíblia diz, nos evangelhos diz que uma vez um homem chegou para Jesus e falou assim: olha, deixa eu enterrar os meus pais, sepultar os meus pais, e aí eu vou segui-lo. Mas sabe o que ele estava querendo dizer exatamente ali? Esse sepultar os pais, não era porque o pai dele já tinha morrido, ele só ir lá e sepultar. Um dia, pronto, acabou. Não. Quando o meu pai morrer, quando o meu pai e minha mãe morrer, aí sim eu vou te seguir. Quando isso acontecer, aí tudo bem. Desculpas. Desculpas para não nos comprometermos com o Senhor. Em outro momento, também alguém diz para ele que ele pudesse ir lá, voltar e se despedir da sua família. Desculpas. O que ele realmente queria dizer com isso? Me dá um tempo para eu processar, para eu pensar, porque é algo muito grande para que eu possa me comprometer. Então não é assim, me segue que eu vou, está me chamando, então eu largo e vou. Não, eu preciso pensar, eu preciso fazer, como disse hoje na IBD, uma lista de prós e contras, para ver o que vai ser mais benéfico para mim, e aí sim eu sigo. Então me dá um tempo, deixa eu pensar, não é assim. Você me pegou de surpresa. São desculpas que a gente entrega para o Senhor. São desculpas que a gente fala para Ele. E na mesa do Senhor, não tem lugar para isso. A resposta de Jesus para aquele homem que pediu para que ele pudesse sepultar os seus pais, a resposta de Jesus foi o quê? Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Deixe. Quer dizer, não fica ligado nessas coisas não. Vem logo. Não enrola. Mas na mesa do Senhor há espaço para clamarmos por misericórdia ao Pai de amor, que é rico em misericórdia. Amém? Na mesa do Senhor tem lugar para que a gente possa clamar por misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. Na mesa do Senhor, não importa o que você estava fazendo, esta mesa gera em nós o desejo de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então não dê desculpas para esconder o seu pecado. Viva o Deus que nos dá uma nova vida bem longe disso tudo. Amém? Não dê desculpas, não fique tentando esconder algumas coisas do Senhor. Apresente a Ele. A mesa é lugar para isso. Deus, olha aqui, ó. E Deus vai tratar. Nessa mesa, e agora é o ponto para aquela mesa, ela nos relembra o sacrifício que Jesus fez por nós, para que nós pudéssemos ter vida nova. O corpo de Jesus, ele foi partido para perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus foi derramado para perdão dos nossos pecados. Então não abra mão dessa oportunidade de se assentar à mesa do Senhor e deixar com que Cristo mude e arranque o pecado que nos acusa diariamente à nossa mente. Não perca essa oportunidade. A mesa do Senhor nos traz para mais perto dEle. Quanto mais tempo eu passo sentado à mesa do Senhor, mais perto dEle eu estou. Comunhão não é só com os irmãos, mas com Deus e Pai, com Jesus Cristo nosso Senhor, e com o nosso Espírito Santo, o Consolador. Amém? Isso é comunhão.
Mas o pecado que às vezes a gente tenta esconder dos olhos de Deus, ele nos deixa distante. Quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente não quer que Jesus entre na nossa casa, quanto mais a gente não quer participar da mesa do Senhor, mais longe eu estou do Senhor, mais longe eu estou dele. Quanto mais eu quero me aproximar, quanto mais eu me sento à sua mesa, quanto mais eu participo, quanto mais eu como da graça, do perdão, da reconciliação, da cura, da salvação, mais eu estou próximo do meu Deus. Então não dê desculpas. Deixe com que Cristo faça a obra redentora na sua vida. Assim como Ele fez com aquela mulher que ungiu seus pés. Assim como Ele fez com Zaqueu. E assim como Ele fez com esse homem doente. Ele irá fazer na sua vida. Amém? Ele te perdoa e te salva. Ele te cura e arranca de dentro do seu coração esse pecado. E com isso, Ele te dá uma nova perspectiva de vida, bem diferente do que você e eu, nós vivíamos antes. Bem diferente. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. É essa a chave do Evangelho. Tudo se faz novo. Não importa o que eu já fiz, desde que eu me arrependa. Como eu disse, o arrependimento traz mudanças. É só eu me assentar e participar da mesa do Senhor. É só eu comer. É só eu viver em comunhão com Ele. É só estar junto dEle, que está tudo certo. Amém, irmãos? A segunda coisa que pode nos afastar da mesa do Senhor é a questão de não ser digno. Eu não sou digno. Leia aí comigo a partir do versículo 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Relatou as desculpas que as pessoas deram. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Repita comigo: e ainda há lugar. De novo: e ainda. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Bruno, eu não sou digno. Mas quem é digno de se assentar à mesa do Senhor? Ninguém é digno de se assentar à mesa do Senhor. Diante de Deus, nós nunca seremos dignos de se assentar à mesa do Senhor. Mas assim como esses versículos que nos mostra esse homem mandando chamar todos aqueles pobres, aleijados, cegos e mancos, ele também nos chamou. Amém? Você pode ficar feliz com isso? Ele também nos chamou. Aquelas pessoas não eram dignas. Aquelas pessoas estavam à margem da sociedade. Aquelas pessoas provavelmente não tinham uma roupa boa para estar nessa festa. Não foram nem convidados previamente. Foi ali na hora. Mas mesmo assim, aquele homem o chamou. Jesus nos chama da mesma forma. Amém? E aleluia por isso. Na mesa do Senhor, temos todos os tipos de pessoas. E todos os tipos de pecados que você pode imaginar. Todos. Dá uma olhadinha aí ao redor, aí, onde você está. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Deu uma olhadinha aí? Deu uma olhadinha? Dá uma olhadinha de novo aí. Dá uma olhadinha. Todo tipo de pecado diferente você pode imaginar. Mesmo assim, estamos todos juntos. Arrependidos, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Então não é para que eu possa ficar esperando eu ser digno de alguma coisa. Eu nunca vou ser digno. Eu nunca vou ser digno. Porque o mesmo sangue que me redimiu, redimiu a cada um que está aqui. O mesmo sangue que foi derramado na cruz para perdão dos meus pecados, também foi derramado na cruz para perdão dos seus pecados. E é isso que nos faz
dar o passaporte, nós somos habilitados a entrar nessa festa, sentar e participar da mesa de Jesus, porque essa mesa é uma mesa de salvação, amém? Essa mesa é uma mesa de salvação. Bruno, mas não sei o que, e você começa a querer dar desculpas, e dar desculpas, e dar desculpas. Não importa a sua desculpa, o que importa é a sua atitude. O que você vai fazer com isso hoje? O que você vai fazer isso hoje? Você vai continuar dando desculpas, ou você vai se render aos pés do Senhor, clamar por misericórdia e dizer: Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor faça morada no meu coração, eu preciso, Senhor, faça morada em mim. Então não fica esperando se sentir indigno para participar da mesa do Senhor. Nós somos esses aleijados, cegos, pobres e mancos. Somos aqueles que estavam pelas ruas e valados. Perceba que Jesus ele está falando para um público que é judeu. Em João diz que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos que creram em seu nome, eles deu o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. O que não foi feito pela carne e pelo sangue, mas pelo próprio Deus. Nós éramos essas pessoas. E os judeus, aquelas pessoas que estavam ali, que era o público de Jesus, eles estavam olhando e assistindo tudo aquilo, eles também não aceitaram a Jesus. É isso que eles estão falando. Vocês é que estão dando desculpas. Vocês é que ficam aí e não querem saber nada de mim. Vocês que estão me vendo e não querem me ver. Vocês estão ouvindo e não querem me ouvir. Mas então, o pai, o dono da casa, ele abre as portas e chama a todos nós. Chama aí os pobres, porque nós éramos pobres mesmo. Sem Jesus nós não éramos nada. Nós éramos cegos mesmo, nós éramos mancos mesmo. Nós estávamos por aí perdidos pelas ruas, pelos valados, jogados em tudo qualquer lugar. Mas mesmo assim o Senhor veio até nós e nos chamou, nos convidou, mesmo que nós não éramos dignos disso. Ele nos chamou, pegou pela mão e nos trouxe para a sua festa. Agora o que eu preciso fazer com isso? Me assentar e comer, festejar, ficar feliz, participar desse banquete e viver aquilo que Jesus tem para mim e para você. Aqueles que se acham dignos de participar da mesa estão muito enganados. Mas com toda a humildade no coração e entendendo o que Ele fez por mim, não tem como eu me achegar, não tem como eu não me achegar a Ele, não tem como eu não me entregar por completo, não tem como eu ficar vivendo uma vida que não agrada a Deus, não tem como viver longe da mesa do Senhor. Depois que eu entendo tudo isso, não tem como, é um caminho sem volta. Algumas pessoas, não sei quantos aqui já ouviram essa frase, que dizem, que a ignorância é uma bênção. Ninguém aqui é ignorante. Todos nós já sabemos, já ouvimos, não tem como mais voltar atrás. É um caminho sem volta. Agora, ou você se firma e vive de verdade essa vida, ou você não vai ter um lugar na mesa celestial com o Pai. Hoje é um dia que nós precisamos entender que sentar-se à mesa é um chamado da graça. Não é por mérito, não é por aquilo que eu faço, não é porque eu sou bom, mas é porque Jesus é bom. E a obra que Ele fez na cruz é perfeita. Amém? E é nessa mesa que eu encontro vida, paz, misericórdia, graça, comunhão, amor, salvação, alegria. Nessa mesa eu encontro um Deus e Pai que se importa comigo a ponto de morrer por mim. Você tem noção disso? Que na mesa do Senhor, quando nós nos assentamos e participamos disso,
nós conseguimos olhar na face de Jesus e ver que esse Deus me ama tanto a ponto de entregar o seu filho para morrer em meu lugar. É na mesa que nós temos essa oportunidade. É a mesa que nós participamos disso. Tudo isso acontece na mesa. Então, há lugar na casa. Como o servo disse aqui no versículo 22, o que o Senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar. Ainda há lugar. Há lugar na mesa para aqueles que são humildes, humildes de coração, que são pobres de espírito, que são misericordiosos, que são puros de coração, que são pacificadores, que são perseguidos por causa do nome de Jesus, que são o sal da terra e a luz do mundo. Há lugar para essas pessoas. Aí você pode me dizer, mas Bruno, eu não sou tudo isso não. Por isso que eu não posso me sentar à mesa de Jesus. Eu não sou sal da terra e luz do mundo. O meu coração não é puro. Eu não sou pacificador. Eu gosto de briga, Bruno. E aí eu falo uma frase de um louvor que a gente vai cantar daqui a pouco. A música diz: a graça nos chamou para a mesa do Senhor. A graça nos chamou para a mesa do Senhor. Você não precisa ser tudo isso para se sentar à mesa. Mas ao sentar-se à mesa, essas coisas devem surgir na sua vida. É como o fruto do Espírito. O fruto tem que brotar em seu coração. Você tem que dar fruto. Mas isso é para aqueles que estão sentados à mesa. Se você ainda não se sentou, há lugar. Não fica de fora não fica como aquelas pessoas observadores que ficavam no canto olhando. Não quero me comprometer com isso não. Não. Deixa eu ficar aqui de lado. Não faz isso não. Vem, chega perto, senta, procura um lugar, senta. Todos nós aqui somos irmãos, somos família, temos o mesmo Pai. É só se sentar e participar da mesa do Senhor. Foi a graça que nos chamou. Foi por pura graça de Deus. Jesus sabe que não somos perfeitos. A mesa não é para quem é perfeito. São para os imperfeitos que buscam a cada dia a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Amém? A mesa não é para os perfeitos, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Não é para os perfeitos. Não são para os santinhos. Não são para aqueles perfeitinhos. Não é. São para os pobres, para os aleijados, para os mancos. São para esses. Não são para aqueles que, eu comprei uma propriedade agora. Eu acabei de me casar, então eu tenho outras coisas para fazer. A minha agenda está muito lotada, então eu não tenho tempo para isso. Não é para isso. A mesa não é lugar para essas pessoas. A mesa é lugar para pessoas como eu e você, que tem um coração quebrantado, arrependido, e quer viver uma nova vida diante de Deus. Sentado à mesa, tendo comunhão com Ele e vivendo tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Amém? E agora eu quero cantar uma música. Obrigado. Eu quero que nessa noite você possa fechar os seus olhos. Não precisa olhar para mim, não. Vocês já me conhecem. Feche seus olhos. Nós cantamos aqui nessa noite sobre... Nós acabamos de pregar falando sobre a mesa do Senhor.
E hoje é a sua oportunidade de se sentar e participar da mesa, daquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Aqueles que precisam de cura, na mesa há cura. Aqueles que precisam de perdão, na mesa tem perdão. Aqueles que precisam de salvação, a mesa tem salvação. Aqueles que precisam de um toque, a mesa Jesus pode te tocar. Aqueles que precisam se sentir amados, a mesa do Senhor, se algo que existe na mesa do Senhor é amor. Então que você não deixe de participar da mesa do Senhor. Porque nós fomos convidados à mesa.